em favor de nossas almas, muitas vezes cansadas das lutas, das refregas reencarnatórias, mas sempre abertas ao aprendizado e à fixação dos valores que dimanam de todos os processos, mesmo aqueles mais dolorosos, como os que têm marcado a história da nossa civilização. Nós nos entregamos a Ti nesta noite, rogando por todos aqueles nossos irmãos, visitados por grandes dores e aflições, que todo já és, pedindo ao Senhor que a misericórdia possa abundar em favor de todos, na intimidade de seus corações e através dos recursos que a sabedoria da providência organiza para multiplicar as alegrias e as esperanças dos corações que vão aprendendo a soletrar o alfabeto divino do amor. Nós queremos envolver não somente a humanidade, mas de modo muito carinhoso o nosso Brasil e nosso país. Neste momento de provas coletivas, de institucionalização do crime do aborto e tantas outras ocorrências no campo do desvio moral, da corrupção, que se torna endêmica. Nós sabemos, Senhor, que Jesus veio para os doentes, e é por isso que, mais uma vez, na nossa reunião, nós exaltamos a beleza do Evangelho, que é, na verdade, a consciência cósmica apresentada ao mundo para que o mundo possa se redimir. Que possamos aproveitar os nossos momentos de alegria no convívio com a Tua bondade inexcedível. E Te pedimos, Senhor, conduzir o nosso trabalho para que, ao término da tarefa, possamos manter alegria e júbilo em nossos corações. Fica conosco mais uma vez, Senhor, que assim seja. Queridos amigos, nós temos aqui, na introdução do nosso trabalho, duas alegrias. A primeira é que nós vamos convidar a nossa querida Marlene para cantar para nós na introdução do trabalho, aproveitando que o Vinícius está aí, o tempo sobra. Não é porque ele fala muito, não, é porque a gente tem que dividir o tempo. E aí a gente pode apreciar o trabalho da Marlene, que sempre integrou o coral Sheila, aqui do Grupo Sheila em Belo Horizonte. E em seguida nós vamos ter a leitura e um comentário da leitura pela nossa irmã Darcy, que é do Rio de Janeiro, do Movimento Espírita do Rio de Janeiro, que há décadas trabalha na área da educação, focando a evangelização da infância e do jovem. Nós somos amigos dela graças à intervenção do Honório, porque é uma grande amiga do Honório de muitas décadas de trabalho espiritual pelo Movimento Espírita do Brasil. Então nós vamos ter a grata oportunidade de ter a participação dela conosco. Ela está se fazendo acompanhada do Roberto Missano, que é quem coordena o trabalho da Abramo, que é dos juízes, né? E ele está sempre promovendo as terças-feiras, nas casas legislativas, as palestras que têm interessado a esse ambiente jurídico. E ele trouxe também a Márcia, que é a viúva do nosso querido Palmiro, que é outro companheiro querido, que já foi para a pátria espiritual há pouco tempo. Então nós vamos passar primeiro para a Marlene, em seguida nós vamos passar para a Darcy. Uma certa magia se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazer o pedido pro velho Noel. O Moisés e os seus continuadores, chegando até João Batista, que é a culminância do trabalho da justiça, da interpretação da justiça, porque em seguida vinha Jesus, ele vinha verdadeiramente viver a lei e dar uma nova conotação da lei. Porque a lei faz essa coisa de seguir, de castigar, de raio na cabeça de e esse é escolhido, o outro não é. Tem gentil e tem o da raça. Não. Aí Jesus vem viver e fala assim, a lei
não foi vivida. Eu não vim abrogar a lei, vim dar cumprimento. Veio cumprir. Quando ele cumpre, a lei tem uma dimensão de amor. Ela não é partidária. Ela não é justiceira, porque é a interpretação dos antigos. Aí, nessa hora, Jesus diz assim, olha como separa. Eu, porém, vos digo. Ele pôs uma vírgula. Eu, porém, vos digo. Isso era assim antes. Comigo agora é amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, caluniam. O que muda? Tudo. Tudo. Como é que isso está hoje na nossa prática? Tem um elemento lá passando uma aprovação. A gente olha para ele e fala assim, como é que você está? Ele fala assim, todo dia eu amaldiçoo Deus. Todo dia eu dou pancada para todo lado, porque isso é injusto. É direito dele? É. Chama-se livre-arbítrio. Bem e mal sofrer. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá o texto para a gente meditar. O bem e o mal sofrer. Aí o benfeitor olha e fala assim, que pena. A prova veio, a dificuldade veio. Pode ser a perda financeira, pode ser a perda de um ente amado, pode ser uma enfermidade ameaçadora. As situações são as mais diversas. Os espíritos do bem olham e falam assim, que pena. O companheiro tinha estrutura para dar conta. Por isso chegou. A conta chega quando a gente tem reserva. Deus não manda conta quando não tem reserva. A evolução gera reserva moral, espiritual. Então o indivíduo está lá, está com grandes ideais. Chega a hora da prova e começa a bater em todo mundo. Se torna amargo, difícil, incompreensivo. Aí o espiritual fala assim, está tripudiando em cima. A conta veio na hora certa. Ele tem dispositivos internos para administrar isso melhor. Dentro de um plano de entendimento, de resignação, de boa vontade, de fé. E ele poderia fazer desse momento difícil um momento intenso e rápido, como é a proposta da homeopatia. A homeopatia, quando agrava quadro, todo mundo tem medo, né? Ela, quando acerta o remédio que tem lá, quadro mental dele, que encaixa direitinho para o paciente, quando o terapeuta consegue identificar, ele dá o remédio, é o simílimo. O que ele faz? Ele trabalha o problema da pessoa intensificando, ele agrava o quadro. O que a pessoa viver meses, anos, ela pode viver em alguns dias, às vezes até em algumas horas. Depende do caso. Aquele superlativo, a pessoa acha que, nossa, agora que eu fiquei doente de vez, agora que eu perturbei de vez. Porque ele está exonerando a carga, ou a causa da enfermidade. E a pessoa não quer passar por isso. Assim, a gente está fazendo um paralelo até para compreender, porque é uma medicina de natureza energética, para não falar espiritual, né? Porque os meios acadêmicos arrepiam. Mas ela é energética, a outra é química, a outra inibe. Essa acelera o processo. Por isso, ela tem uma natureza curativa. Muito interessante, os espíritos defendem a homeopatia por causa disso. Mesmo que a pessoa, num quadro desse, com fé, ela está usando a homeopatia. Ela aceita, ela trabalha aquilo com coragem e vai exonerando. Então tem um quadro que realmente a pessoa dá conta de transcender. Daí a pouco está vindo as melhoras, até a cura. Então chegam recursos. Porque o grande problema nosso, nesse aspecto, é identificar as nossas zonas nevrálgicas, os nossos pontos mortos e dinamizar a cura deles, o equacionamento desses desafios no plano interno. Às vezes o indivíduo está carregando uma mágoa de muitas encarnações. E aquilo pode ter se manifestado por uma paralisia de alguma área no organismo, por um câncer que começa a multiplicar células estranhas. Então, o indivíduo tem que pensar assim, como é que eu posso ajudar nesse processo? É caminho de cura. Então, quando a gente está falando do mordomo, a gente está falando de alguém que se capacita na administração de valores melhores. Isso está dentro da nossa vida. Isso não é porque o Pedro ia administrar o cristianismo. Ele foi chamado a isso. Mas Jesus não está falando para Pedro só. Qual é o mordomo fiel e prudente? Se você tem conhecimento, se você sentiu um chamado, se você sente essas linhas vibratórias no plano consciencial que irradia para você o que é a verdade, não tripudia. Opere dentro disso. Por mais sacrifício se te peça. Nunca vimos uma conquista vir
sem compensar a disciplina da individualidade. Esse é o lado do sacrifício. O sacrifício pessoal é que acessa o infinito para o coração da criatura. Então a pessoa fala assim, eu vou passar aqui caladinho, suportando todas essas agressões. Não vou responder. Depois que ela atravessou, ela deixou todo mundo a pensar. Porque o mordomo, ele não só se preserva no campo do sacrifício pessoal, mas ele reflete uma mensagem. Por isso ele dá a ração. Ele dá a ração a tempo. Circunstância igual àquela que ele perde, ele não sabe quando que ele vai ter. Então vocês viram muitos companheiros passarem por muitos reveses. Muitos. O Chico foi uma escola iluminativa para a nossa sociedade. Iluminativa. Vai aguentar pancada daquele jeito. Do berço ao túmulo, a zombaria, o descrédito rondou aquele homem. Por quê? Era médium. Porque viu os espíritos. Ele começou a sofrer o processo da zombaria dentro de casa. Do padre em que ele confiava. As próprias irmãs, nós conversamos pessoalmente com 2 irmãs, as 2 últimas que desencarnaram. Né? Agora acabou a safra. Mas Lucília falava, a gente ria do Chico. Teve uma vez que ele revelou pra gente que ficava ouvindo o rádio chiento, as novelas no rádio. Ele virou pra gente e falou assim, vocês ficam aí nesse rádio chiento, daqui a pouco, não vai demorar muito, vocês vão ter uma caixinha maior e vocês não vão só ouvir os artistas, vocês vão ver eles lá dentro da caixinha. Ele profetizou a chegada da televisão. Diz ela que as irmãs olharam uma para a outra, foram lá dentro, o pai dele falou assim, pai, o senhor tem que internar o Chico no Raul Soares, que ele está doido. Aí contou outras coisas, falou assim, eu não vou estar aqui mais não, mas vocês vão estar. Alguns de vocês vão estar aqui. Vocês vão ver aqui na nossa Pedro Leopoldo, vai chegar um tempo que filho vai matar pai e mãe. Ela contou isso pra gente dentro da casa dela, o Arnaldo estava junto. Então a gente vai contar o assunto para a gente poder ver que o testemunho é muito importante nesse aspecto. E olha que interessante o texto. Se a gente conseguiu identificar qual é o mordomo fiel e prudente, porque se ele não for prudente, ele vai ser destemperado. Não é isso, Messano? Na área da justiça tem que ter muito equilíbrio. Porque se o elemento não for prudente, ele vai olhar todas as angulações. Ele vai ver todos os aspectos. Fiel e prudente, fiel a princípios que norteiam a prudência. Então a pessoa, ela precisa olhar o quadro. A gente virava para o Honório, num período, assim que o Chico desencarnou, e uma poeira danada subiu, né? Porque a autoridade moral partiu da terra. Então vocês imaginam o que significa. E a gente virava para mim e falava, não, olha o que está acontecendo, olha as ideias, olha o que o povo está fazendo. Eu falo assim, calma, o tempo dos espíritos. Nós vamos recuar os passos para depois avançar muito mais. Calma. É plano de quem é prudente. Porque o destemperado sai gritando. A gente está vendo isso aí. Mata, tira. Não, peraí. Tem processos. Existe um plano que exalta a justiça. E existem as paixões. Nós vamos seguir o quê? Então, a administração de um lar tem que passar por isso aqui. A administração dos nossos interesses morais e espirituais tem que passar por isso aqui. Para o indivíduo desenvolver um senso desse, demora muito tempo. A gente acompanhou o relato do Honório. Eles tinham um caso que era da família de um deles, que era um caso de estelionato, essas coisas assim, desvio de conduta mesmo. E que estava deixando a família grandes dificuldades. Eles pararam um dia diante desse quadro, né, e usaram prudência e tal, para tentar estancar o problema. E realmente conseguiram, graças a Deus. Mas foi estudar a personalidade que age, como a gente está vendo aí, sem critério nenhum, sem uma referência moral, não se sente culpada. Foi estudar isso. Então juntou ele e Leão Sobral, segundo o relato dele próprio, o Honório. E eles pesquisaram as obras e chegaram à seguinte conclusão. Para que uma individualidade saia da indiferença moral para um plano de percepção das questões morais, para poder se conduzir na vida de modo ético, eles dizem que isso demora em torno de 4.000 anos, com reencarnações sucessivas. Olha que interessante. Eles eram assim na pesquisa. Eles faziam essas coisas.
Não preciso nem dizer o que é o pessoal sério em estudo, porque antes de descobrir que existia chave bíblica, eles começaram a construir uma chave bíblica. Quando estava quase no final, eles descobriram que existia, que os protestantes tinham editado já. Aí eles entenderam que os espíritos deixaram eles fazerem isso, sendo que já existia, publicada pelos protestantes, para que eles pudessem familiarizar mais com os textos evangélicos. Essa foi a dedução que eles tiraram. Então esse pessoal trabalha muito. A gente hoje tem recurso de tecnologia, a gente monta a palestra fácil, eles escreviam cartazinhos. Aqueles cartazinhos, levava lá uma coisinha, põe no cartazinho, eu colava no quadro do cartazinho para fazer palestra. Viajava naqueles carros estranhos para a gente ver o que é testemunho. Não estamos aqui exaltando e endeusando ninguém, não. Tinha quilômetros de viagens pelo Brasil, Nordeste principalmente, que era muito carente, para levar o evangelho, curso de evangelizador, até pela Federação Espírita Brasileira, eles trabalharam, a nota trabalhou. Eles iam de carro, viajavam quilômetros e quilômetros para poder levar a mensagem do evangelho. Tinha facilidade com o avião naquela época. Então a gente fica a pensar. Na época de Paulo, gente, ele virou um beduíno para poder fazer isso. Viajava pelo deserto, sem arendeiro, e tinha tanta vigilância que onde ele estava, ele montava uma tenda e trabalhava como tapeceiro, né? Com seu tear, para não ser pesado nem na igreja. A gente esquece muito fácil das coisas. Mas é o testemunho, e por isso o evangelho ganha dimensão. Quando nós trabalhamos esse texto e conseguimos compreender a qualificação do servidor, que é o servo comum, nós trouxemos isso aqui na semana anterior. O servo comum, ele está preocupado com o seu salário, mas o servidor é o filho que despertou e se coloca a serviço do pai. Então o mordomo aqui é uma graduação. Ele tem a consciência desperta. E o texto fala sobre ele, continua falando. Então ele diz aqui, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Começou. O Senhor nosso, vocês viram aqui anteriormente que o Senhor, ele pode ser o dono de tudo e estabelecer um benefício, que a gente viu que é o filho do homem, renovação. Se a pessoa está atenta ao dever, ela se renova. É o filho do homem. É o produto do esforço dele, para a gente poder entender melhor. Mas pode ser o ladrão. O ladrão é aquele que rouba a oportunidade. É aquele que toma tudo da pessoa. Olha, eu estava vigilante até ontem, mas hoje eu resolvi ficar meio saudosista e aí eu fui fazer uma coisa que eu não devia mais. Me pegaram. Sabe aquelas situações em que a pessoa é pega por causa de 1 minuto de vigilância? Pois é. A pessoa perde uma existência inteira. Existem situações terríveis na vida de muita gente. Mas a gente assistiu uma coisa em Mário Campos muito traumática. Um senhor amável, um tutor de uma religião, de uma outra denominação religiosa, que, amoroso, compreensivo. Esse moço recebeu uma denúncia de pedofilia. A gente nem sabe por onde anda. Vocês entenderam? Às vezes um momento de fragilidade de um condutor de almas. Então, assim, estoura o nome, a sociedade fica agressiva. Às vezes um momento de fragilidade da pessoa. Então, essas coisas acontecem. É preciso que a pessoa tenha muito cuidado. Quando a gente estuda obsessão na doutrina espírita, a gente vai estudar que o processo ele passa por meandros, por circunstâncias. E olha, no mundo ninguém domina a circunstância, porque elas vêm da providência divina. Eu não sei o que é meu amanhã. A gente faz planejamento, mas a execução depende da providência. Porque a gente sabe que é lei de causa e efeito sobre nós. A gente sabe como a gente vai estar. Mas é preciso trabalhar hoje, porque hoje, o momento da gente é muito precioso. Se a gente fica protelando, a gente não sabe se a gente vai ter esse tempo. Hoje a gente estava lendo uma página de postada até pela Sandra. É um caso do irmão X em que ele conta de um grande industrial que produzia casimiras, e ele ficou pressionado pelo problema da quebra da bolsa, né? Pela guerra, em 1914 começou a guerra. Ele produziu demais, não tinha escoamento e começou a cobrança, pressão de todo lado, zombando do nome dele, zombando dele, o homem não deu conta da pressão e suicidou. Levou 30 anos para se recuperar no além. 30 anos pelejando. Sofrendo inimaginável, porque viu que não morreu e agravou o quadro. Depois de 30 anos ele consegue se equilibrar até poder voltar ao antigo lar. Quando chegou lá, viu a família, né, já os netos,
muito prósperos na mesma indústria. Ele teve aviso, conselho religioso de muita gente, mas não conseguiu acreditar naquilo. 5 dias depois que ele tinha suicidado, o mercado foi acionado por necessidade e as casimiras armazenadas é que supriram a carência do produto e multiplicou a renda da família. Ou seja, por 5 dias, ele pagou 30 anos numa situação terrível nas zonas inferiores, por culpa de ter tentado se matar e não se matou, por 5 dias. Então tem hora que a gente lembra muito aquilo que o Chico falava. Nós precisamos ganhar tempo. Não resolver ainda não tem isso. O alto está providenciando. Isso faz parte da prudência, da fidelidade. Se a gente, no campo do cristianismo, abrir mão dos nossos princípios, nós voltamos à estaca zero, no plano da evolução. Porque nós estamos negando a luz já implantada. Então tem hora que a pessoa fala assim, isso é meio utópico, ufanista, não é? O povo falava isso sobre o Brasil. Eu contei isso aqui com o presidente da FEB na época, o Nestor Mazotti. Ele perguntou para o Chico, isso não é muito ufanismo do Humberto Campos, não? O Chico olhou para ele e falou assim, ô Nestor, o nosso irmão Humberto de Campos trouxe uma pálida ideia do que é o Brasil e a sua missão neste livro. O Nestor contou isso para mim e para o Mário. A gente ficou olhando, pálida ideia. A gente não sabe o que é o amanhã do Brasil. Agora, a safra que está aí está acertando contas. Não são os falidos que vieram da Europa, da Ásia e que reencarnaram aqui. Quando nós proclamamos a República, o Chico foi entrevistado ou melhor, em 71 o Chico foi entrevistado e perguntaram, o professor Colônia Pires perguntou para ele sobre a proclamação da República e os acontecimentos que se deram naquela época. Ele disse o seguinte, que naquele momento da proclamação da República, já existiam reencarnados no Brasil de 15 a 20 milhões de espíritas que tinham vindo da Europa, principalmente franceses. E que no interior do Brasil, segundo Emílio, para comemorar a proclamação da República, eles cantavam Marselhesa, porque não tinha nosso hino ainda. Eles cantavam Marselhesa para comemorar. E que eles sabiam muito mais de Revolução Francesa do que de Marquês de Pombal, que nos interessava aqui, que era a nossa cultura. O Emílio ainda dá as notas de 15 a 20 milhões de franceses, principalmente franceses, que eram os espíritas que vieram para o Brasil. Depois daquela comuna de Paris, em torno de 1869, 70, em que Paris vira um cemitério a céu aberto, uma guerra civil horrorosa, que nós não queremos para o Brasil, se Deus quiser, jamais. Nós temos compromissos espirituais de vulto, depois de grandes nomes que passaram pelo Brasil, considerando aí até o segundo imperador, que nos governou por 60 anos em harmonia, estabeleceu aqui o que nenhum país da América Central conseguiu, porque eles foram surrupiados, mas eles não hospedaram uma família europeia que governava. Nós tivemos esse privilégio. Então a gente teve um aculturamento que esses povos não tiveram. E é preciso que a gente relembre as providências do alto em favor da nossa pátria. E grandes nomes passaram. Rui Barbosa foi chamado pelos espíritos, à época dele, de a consciência moral do país. Por isso ele não ganhou o presidente, porque ele tinha que funcionar como a consciência moral do nosso país. E é curioso observar isso. Existem coisas de bastidor que são lindas para a gente perceber o que é mordomia. Nós não estamos falando isso por acaso, não. Quando o Honório esteve, o Roberto Messano conversava muito com o Honório, sabe disso, na área jurídica. O Honório tentou fazer o novo Estatuto da União e conseguiu. Na época, ele pediu ajuda do Badi Curi, que era desembargador, vice-presidente do Tribunal de Justiça. Ele fez um modelo, trabalhou junto com os advogados e ele elaborou, porque o Honório era impressionante, um homem à frente do seu tempo, né, moça? O Honório elaborou um estatuto que é modelo. Ele foi registrado e é o que rege a União Espírita Mineira hoje. Foi ele que reformou. Ultramoderno. E assim, com linhas de trabalho para unificação, que se fossem honradas, nós estaremos muito bem. Pena que muita gente não entendeu ainda. Mas nós chegamos, por acaso, quando ele estava consultando o Tribunal de Justiça se poderia ou não registrar aquele estatuto moderno em cartório. Chegando e falou assim, que bom que vocês chegaram, a gente estava com o Márcio. Esse foi um episódio lindo da história da gente, que a gente não esquece. Que bom que vocês chegaram. Nós estamos precisando fazer uma prece, porque o destino do novo Estatuto da União
vai ser resolvido agora numa reunião no Tribunal de Justiça pelo Badi e por outros desembargadores. Vamos pedir um prece a Jesus. Ele fez a prece. Na hora da prece, foi identificada a presença de ninguém mais que Rui Barbosa, irradiando luz para os desembargadores em reunião no Tribunal de Justiça. Isso foi falado por Honório. Na hora que terminou a prece e que ele ficou aliviado com a notícia, o telefone tocou. Quando ele tocou, o Badi falou assim: está aprovado, pode registrar. Ele chorou. Ele chorou. Foi uma das vezes que eu vi o Honório chorar. Vocês entenderam o assunto agora. Essa questão de bastidor mostra quando a pessoa, o mordomo é bem intencionado, como é que é a assistência dele. Como é que ele tem assistência. Então, se ele for encontrado fazendo assim, ou seja, criando cada vez mais identidade com a proposta da consciência, que é fidelidade e prudência, o que vai acontecer com ele? Aí o versículo 83 fala: quando vieste fazendo assim, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. O que significa isso, gente? Sobre todos os seus bens o porá. Quando a criatura persevera no campo do bem, ela se torna senhora deles. Vocês lembram que a gente trabalhou a questão das etapas setenárias, que o Honório gostava tanto? Os 7 dias da criação? Sobre todos os seus bens o porá, só vem o 7º dia. É a conquista. É o laurel da vitória. Porque nós vamos tornar aquilo nosso padrão. Então não precisa nem ficar brigando comigo para fazer aquilo. Até o 6º dia a gente briga. Eu preciso ir na reunião, eu preciso me calar, eu preciso ter mais paciência, eu preciso ter mais tolerância, eu preciso ser mais correto. A gente faz isso até o 6º dia. Porque até o 6º dia é a operação da lei. Nós temos que nos subjugar. No 7º, Deus descansa. Quem que é o Deus dentro de nós? Eu, Espírito. Eu descanso. Porque já está automatizado. Sobre todos os seus bens o porá. Tem gente que anda capengando. Estou em depressão, estou triste. Vence isso todo dia. Acorda e agradeça a Deus. Faça a prece. Vai lá visitar um jardim, respire fundo, a longos haustos. O André fala assim: respirar nos longos haustos. Leve o ar lá nos pulmões. Técnica de meditação, os espíritos ensinam. Respira longos haustos. Irriga. Procure mentalizar o alto, a luz divina. Acredite nas pessoas. Ainda que elas provem para você que não prestam mesmo. Mas pelo menos você fez sua parte. Que é o que o Chico fazia. E o Arnaldo foi aprendendo com ele. Meu filho foi aprendendo com gostosura. Porque eu via que o treino prestava, mas ele acreditava. Então a gente era obrigado a falar assim: eu vou tentar. Quando dava errado, eu falava: Naldinho, o nosso irmão vai ter conserto. O Chico nunca perdia as esperanças. Por que esse exercício é importante? Porque nós estamos debaixo da lei. O que é um processo depressivo? O que é um processo de angústia demorado? O que é uma enfermidade pertinaz? Processo de cura, de aprendizado. Porque, gente, fixou o valor, é cura. O Emmanuel diz assim numa página: a aprovação perdura até o dia, a expiação, a aprovação perdura até o dia em que o indivíduo fixou a lição. Depois ela não tem mais papel. Vocês entenderam? Depende da pessoa. Ô Wagner, quanto é que dura a sua etapa setenária de aprendizado? Aí eu posso virar para a pessoa e falar assim: se eu não tiver cabeça dura, se eu não for muito genioso, caprichoso, pode durar alguns dias, algumas horas, depende da situação. Eu tive uma reunião com alguém. Aquilo pode durar meses ou anos. Não tem dentro de casa? Filho que não conversa com pai, mãe durante anos? Irmãos que não conversam entre si durante anos? A etapa setenária dele está durando anos, às vezes décadas. Sabe por quê? Porque tem resistência. Aí o Honório falava assim: o grande problema do mundo chama-se inconformação e resistência. Ou praga, essas duas coisas. Inconformado, não aceito. Mas você não pode ver por outro prisma? Não aceito. Isso eu não aceito. Mas por que você não pode? Lembra do Paulo: fiz-me como fraco. Como fraco? Para os fracos, ele não era fraco. Fraco é a gente. Fiz-me como fraco para os fracos.